Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos ao programa Locação em Foco. Eu sou o apresentador Dr. Paulo Henrique Toffolo Belcati, estou aqui para fazer você, corretor de imóveis, você que está me assistindo, ter uma visão melhor das locações e aprender muito mais conosco. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, um amigo meu de muito tempo, um economista famoso, Dr. Ennio Amorim, que ele é especializado principalmente em planejamento econômico e finanças pessoais. Doutor Ennio, muito obrigado por senhor estar aqui comigo, agradeço a sua visita. Doutor Paulo, é um grande prazer receber um convite como o seu. Muito bom. Doutor Ennio, vamos lá, agora vamos falar, nada de falar de direito agora. Vamos falar agora de economia, sua área. Caso você não goste disso, quase não mexe com o que eu fiz, só vê seu canal do YouTube lá bombando de vídeo de finanças pessoais. Bem bacana. Doutor Ennio, vamos lá. A gente sabe que nós estamos aqui numa crise econômica no Brasil, essa crise econômica praticamente nunca acaba, né? A crise econômica, a gente fala o ano que vem vai melhorar e não melhora, o ano que vem vai melhorar, não melhora. Conclusão, ninguém tem mais dinheiro para nada. Você vai no mercado, deixa todo o seu salário no mercado. Então ninguém mais tem dinheiro para nada. Essa situação de crise econômica e falta de dinheiro, ela influencia no mercado de locações e como que ela influencia? O que você pode me falar sobre isso? Doutor Paulo, é uma questão muito complexa essa sua, viu? E uma dúvida muito comum nas pessoas. Como é que esse setor imobiliário, qual o casamento dele com a economia? Depende muito do andamento da economia. Vamos lá, por exemplo, se você tem um país em que vai depender muito da atividade econômica. Por quê? Se você tiver um país onde a atividade econômica está bem elevada, juros reduzidos e também o desemprego reduzido, o que vai ocorrer? Vai gerar consumo, que vai corroborar com o quê? Com a alta no caso do setor imobiliário, ou seja, vai ocorrer uma certa aquecimento do setor. Por outro lado, em sentido oposto, se a atividade econômica estiver bem reduzida, os juros elevados e o desemprego também elevado, vai ocorrer um efeito contrário, ou seja, vai inibir o consumo, que vai acarretar o quê? O setor imobiliário também vai ser atingido. É o conceito básico de inflação e deflação, correto? É basicamente isso, porque é o seguinte, vamos colocar um pouco isso aí no atual cenário do Brasil, né? O Brasil é um pouco divergente, né? Um pouco? Um pouco divergente? Um pouco divergente nesse Que cenário. bom que é só um pouco. Porque é o seguinte, no Brasil, embora os juros estejam reduzidos, o que está acontecendo no Brasil atualmente? A baixa atividade econômica. Ontem mesmo, na semana passada, saiu o PIB do Brasil. O que ocorreu? Esse crescimento veio 0,4%. Por outro lado, eu estava consultando o Boletim Focus, que inclusive saiu nessa semana. O Boletim Focus, para quem não conhece, é um boletim que o Banco Central publica toda semana, com as principais opiniões das empresas, dos consultores da área de economia. Pois bem, esse boletim já demonstrou que o PIB do Brasil uma projeção de crescimento para esse ano de 0,85%. Desculpa, 0,87%. Então, o que vai ocorrer no Brasil, como eu te falei anteriormente, o Brasil é um pouco divergente, porque embora os juros sejam reduzidos, o que levaria automaticamente a aquecer o setor, o ramo imobiliário, você tem o quê? Elevado desemprego. O que vai acontecer com isso? Falta dinheiro no mercado. Falta dinheiro no mercado, conceito básico, né? O que vai acontecer com o consumo? Vai cair também. E que vai atingir aonde? O setor imobiliário. Então, embora os cenários de economia sejam alguns polos positivos, você tem o lado do Brasil que é um pouco divergente, né? Como muitos economistas falam que o Brasil é uma jabuticaba, né? Então fica complicado. Então, aquela história, por mais que às vezes você tenha uma situação que está crescendo um pouco mais a economia, mas o desemprego é tão grande que as pessoas tendem a criar economias, né? Economias próprias. A economia ela vai falar o quê? Eu quero pagar um aluguel mais baixo. Acaba sendo isso, não é? Exatamente. E nesse atual momento, isso repercute automaticamente no setor imobiliário. Porque, como eu falei anteriormente, o Brasil, o juros está historicamente reduzido, isso poderia fomentar o quê? O consumo e depois o setor imobiliário, mas não o que está ocorrendo. Por quê? O consumo, por que vai ser atingido? E também devido ao desemprego. Assim,
A pessoa está exercendo a sua atividade trabalhista, né? E aí, o que vai acontecer? A pessoa está trabalhando, olha para o seu lado direito e vê que o seu colega foi demitido. Olha para o seu colega do setor, do outro setor, vai perceber que ele também foi demitido ontem. Aí você se pergunta, será que eu vou ser o próximo? O que acontece? Aquela pessoa que estava planejando em fazer algum consumo, então entrar na área, comprar algum ramo imobiliário, comprar uma residência, por exemplo, então no mesmo lugar, já fica contido, né? Ou seja, uma melhoria de vida. Insegurança. Exatamente, vai gerar insegurança e instabilidade. Não, inclusive até a prospecção que a gente tem da economia fica em segurança, porque você vê o governo toda hora, discussões, Senado, presidência, Congresso, você entra numa insegurança jurídica, não é? Você entra naquela insegurança que você não sabe nunca o que vai ser do dia de amanhã, não é verdade? Exatamente, peguei o Boletim Focus aqui, só um resumido. Então, essa projeção para 2019, para o FII, né, é 0,87%. Já o crescimento do PIB foi 0,4%. Foi exatamente o que eu falei agora há pouco. Então, isso gera uma imensa instabilidade. O empresário não sabe o que vai acontecer no Brasil daqui no curto, médio prazo. No médio prazo, muito menos. Porque o que está ocorrendo? Essa instabilidade, essas incertezas. E aí, será que eu vou conseguir manter meu emprego? Será que eu vou poder investir na minha empresa amanhã? Eu não sei o que vai acontecer no Brasil daqui a 2 anos. Fica tudo embora haja inicie algumas reformas, isso não vai garantir que isso aí a população vai sentir os efeitos dela imediato. Não, isso demora, até porque não tem a confiança, né? Exatamente. Demora para se readquirir essa confiança no cenário econômico, né? Exatamente. E aí a pessoa tende a fazer o quê? Diminuir os custos da locação, que é pagar mais barato o aluguel do que ela estava pagando antes, ou então o proprietário chega e fala assim, olha, vou ter que reajustar o seu aluguel. O pessoal faz o quê? Faz até promessa, pelo amor de Deus, eu vou caminho da quieta Aparecida do Norte se você não aumentar meu aluguel. Não é assim que está acontecendo? A pessoa não quer ter uma despesa maior nem lascando, né? Infelizmente. Tá certo. Doutor Enio, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui que me foram lançadas pela TV Cresce. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou estar te passando, tá? A primeira veio por Maria Silva de Cubatão. Um abraço, Maria. Ela me pergunta o seguinte: possui um imóvel de 3.800 para locação. Opa, essa daqui é a proprietária, acho que é, hein? Possui um imóvel de 3.800 para locação. O valor é justo, mas o imóvel está parado há mais de 1 ano sem locar. Seria interessante reduzir o preço? O que você acha? Ela tem um imóvel, até vale ter 3.800 pelo jeito dela, mas ela está parada na aluga. Seria interessante reduzir o preço, adequar o cenário? O que você acha? É uma pergunta bem pertinente, porque tem a ver com o atual momento. No caso, o que acontece? Você pergunta se vale a pena reduzir o preço para poder alocar. Vamos traçar 2 momentos. O primeiro deles, se aquele imóvel, você não falou se é comercial ou se é residencial, você tem que imaginar ou pensar se aquele imóvel, se a renda gerada por aquele imóvel fazia parte das suas receitas, que por sua vez está fazendo muita falta. Correto? Então, se acaso for esse o cenário, o que você pode fazer? Você tem duas dicas que eu passo para você. Primeira dica, realmente tentar forçar uma reduzida no preço do aluguel, para com isso forçar uma alocação. Correto? E a segunda dica é um pouco mais, que não é uma opinião unânime. Você avalie qual imóvel é mais custoso para você. Você avalia se o seu atual imóvel que você está, desde que não seja alugado, é seu mesmo. Então, se aquele imóvel em que você está atualmente, que não seja alugado, vale mais a pena você migrar de residência. De repente, o que é mais custoso é você permanecer onde você está. Entendi. Então a pessoa, por exemplo, além de ela baixar o preço, ela pode ver se compensa mais ela migrar para essa outra casa e colocar para alugar outra, né? Exatamente, porque se for uma casa alugada, poxa, você tem uma casa alugada. Ah, provavelmente não, né? Provavelmente as duas são dela. Não, que tem muita gente que fica com essa questão. As pessoas ficam na casa e tem uma outra residência. Isso conta também nos investimentos, mas como o caso aqui é a sua dúvida, se essa casa for alugada, vê os custos para você migrar de residência ou permanecer na atual. Legal, bacana, uma boa dica essa daqui, hein?
Vamos lá, tem uma segunda pergunta aqui para o Benedito Dias de Limeira. É mais financeiramente viável alugar um imóvel ou vender um imóvel? Então ele quer saber, ele tem um imóvel. É financeiramente mais viável alugar ou vender? Acho que eu até entendo a pergunta dele, porque tem clientes que às vezes tem um imóvel parado para vender, com a plaquinha de vence. Aí você chega pro proprietário e fala assim, vamos colocar para alugar o seu imóvel, ele está muito tempo parado, não vende. O proprietário fala assim, eu não quero alugar, eu só quero vender. E fica lá parado de imóvel, não vende, não aluga. Acho que é isso que ele quer saber. O que é mais financeiramente viável? Você manter essa cabeça de que eu quero vender o imóvel, não importa quanto tempo fique, ou vamos colocar para alugar o imóvel? Quando você vai pensar nessa relação, você tem que pensar em outra relação, investimentos. O que é mais viável em termos de rentabilidade? Você ter um imóvel para alugar ou você ter os recursos para aplicar em outra aplicação? Desculpa até a redundância, né? Mas aplicar outra aplicação. Então, fazer uma outra aplicação. Ver qual das rentabilidades é bem mais atrativa. Se essa de você alugar um imóvel ou se de você vender o recurso e pegar e fazer uma outra aplicação. Então, procura fazer essa relação. Tem uma terceira pergunta aqui, por Marta Torres de Mojimirim. Marta, um abraço. Para estipular o preço da locação, é melhor avaliar a condição econômica dos possíveis locatários ou manter a avaliação pela região do imóvel ou ambos. Então, o que eu acho que ela quer saber é o seguinte, como que eu faço para entender a avaliação da minha locação? Se eu avalio pela condição da pessoa que está querendo alugar, pela região, avalio os dois, como que é a melhor condição, Enio? A sua pergunta, em parte, já está respondida. Por quê? Se você for pensar em fazer uma avaliação, se você vê as determinadas regiões em que você vai disponibilizar, vai ofertar seu imóvel, você vai dar para ter uma noção de que tipo de público vai procurar ele. Exemplo, se você ofertar esse imóvel em uma região mais nobre, você tem uma noção de quem é que vai procurar por ele. Por outro lado, se você for ofertar em outra região menos nobre, você vai ter uma outra noção de quem é que vai procurar ele. Então, a pergunta já está respondida. Vai muito de acordo com o local em que você escolheu ofertar seu imóvel. Bacana. Tem uma última pergunta aqui. Tenho um valor guardado para comprar um imóvel financiado e colocá-lo à locação. É viável o tal procedimento? Acho que ele está querendo saber o seguinte, o que é melhor ele fazer com o dinheiro que ele está guardado? Se é melhor ele comprar um imóvel e colocar para locação, se é melhor ele investir em outro lugar, o que você aconselha a ele? É uma pergunta assim, que é um pouco bem complexa, por quê? Inclusive, Paulo, essa pergunta tem a ver com o aspecto cultural. Porque tem um determinado tipo de público que preferem, são mais aderentes a ter um imóvel físico e, através dele, ter uma renda, e outro tipo de público que prefere mais o quê? Fazer algum investimento em que tem como carro-chefe a área imobiliária. Então, mas no seu caso, você tem que avaliar também os termos de rentabilidade. Assim, um problema também, se você tem um imóvel, você tem que prestar bem atenção, acho que o Dr. Paulo já até passou por isso. O inquilino padrão Seu Madruga. Padrão Seu Madruga, meu Deus do céu, quase não passei aqui hoje. Deve 14 meses de aluguel. Exatamente, você vai ter uma imensa dor de cabeça com esse inquilino. Mas, por outro lado, e se você tiver uns recursos aplicados no setor imobiliário? Embora haja risco, você tem uma renda mensal se for aplicar num fundo imobiliário. Em que tem o quê? Como carro-chefe o quê? Setor imobiliário. Então, embora tenha muita cultura envolvida nisso, o ideal, o mais racional, você fazer uma análise. Que tipo de imóvel eu quero ter? Imóvel indireto, aquele que você aplica, ou imóvel direto, aquele que você tem físico? Então, essa é a relação, essa é a minha dica a passar ao senhor. Então, aquela questão de quem compra a terra nunca erra não é uma premissa assim absoluta, né? Sim, porque é o seguinte, é aspecto cultural, como eu falei no início. As pessoas, tinha muita gente há anos anteriores, em que, olha, eu tenho imóvel, que a pessoa tinha orgulho de falar assim, eu tenho muitos imóveis.
Agora, tem uma outra geração em que prefere não ter esse imóvel, ter assim, ter um investimento já mais indireto, ou seja, aplicar na área imobiliária. Eu citei aqui fundos imobiliários, mas tem outros casos nesse mesmo carro-chefe. Bacana. Gente, acho que foram dicas muito interessantes. Acho que quem assistiu esse programa aqui vai conseguir aumentar os seus lucros, fazer girar sua rotatividade econômica. E é tudo aquilo que a gente espera que você tenha lucro, né? Pelo amor de Deus. É para ter perda, então nem fica aqui. Mas é para ter lucro, a gente tá dentro. Doutor Enio, tenho que te agradecer aqui a sua presença. Se eu quiser falar alguma coisa aqui para deixar seu contato, para se alguém quiser tirar alguma dúvida com o senhor, fica à vontade. Ou fica à disposição para qualquer contato. Vou passar o meu e-mail dp@enian.com.br. O meu site www.enian.com.br. Muito bom. Gente, estamos ficando por aqui, encerrando mais um programa Locação em Foco. Agradeço a todos aqui a presença, agradeço a todos aqui a audiência. Obrigado e continue nos assistindo nos próximos capítulos. Até mais.